Lucas, o capítulo de número 24. Estava ali falando com o Frank. Pregar a palavra do Senhor é sempre uma responsabilidade, mas dia de quarta-feira os irmãos já acostumaram a ouvir o pastor da igreja e a responsabilidade aumenta. Mas eu orei ao Senhor e eu sei que Deus tem uma palavra a falar conosco, amém? Quem encontrar Lucas 24 e 44, por favor, encontre também Atos, capítulo de número 1, o versículo de número 4 e o versículo de número 5. Diz-nos assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 24, o versículo de número 44 até o 49. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora Atos, irmãos, capítulo de número 1, o versículo de número 4 e o versículo de número 5, nos diz assim a palavra do Senhor. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém? Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós estamos diante de dois textos conhecidos, diante de dois textos muito pregados e que falam a respeito o descrito a respeito de Lucas. Lucas foi um discípulo do Senhor Jesus que escreveu 2 dos 66 livros da Bíblia Sagrada. Lucas, ele era médico por profissão e Lucas era historiador. Ele é o autor do Evangelho de Lucas e é o autor também de Atos. Ele escreveu esses dois textos com duas finalidades. Aquele moço, ele tinha uma facilidade porque, além dele ser historiador, ele era um moço que era de fala grega. E ele então estava junto da cultura que estava naqueles dias. Me chama a atenção porque quando nós vamos olhar para a história deste homem chamado Lucas, ele era um homem culto, um homem estudioso, um grande ensinador, detalhista em todos os seus escritos, a ponto de nós, quando olhamos para o Evangelho de Lucas, nós percebermos algumas particularidades que nós não conseguimos enxergar em outros escritos. O Evangelho de Jesus também e o livro de Atos, se nós não tivéssemos Lucas, Deus certamente levantaria outra pessoa. Mas Lucas foi levantado como alguém com exatidão, porque tudo aquilo que nós conhecemos a respeito da história da igreja, da ação do Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo, fora relatado por este homem. Me chama a atenção porque ele vai escrever com uma finalidade inicial, e você pode dizer assim: Robert, qual era a primeira finalidade que aquele homem tinha ao escrever esses textos? Ele queria esclarecer um discípulo que havia surgido nos primeiros dias da igreja, chamado Teófilo. Lucas capítulo de número 1, do versículo de número 1 até o 4, vai nos relatar a respeito disso. E Atos capítulo 1 e o versículo 1 também nos fala a respeito disso. Presbítero Cristiano, Lucas 1, do 1 ao 4. E como segunda intenção, ele tinha então por objetivo alcançar as nações,
Robert alcançar as nações para quê? Para poder fortalecer a mensagem que deveria ser anunciada pelos discípulos. Porque Jesus, antes da sua partida, ele deixou uma ordenança para os seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E essa era uma palavra imperativa da parte de Jesus, ou seja, Jesus não fez um pedido se eles quisessem. Ele deixou uma ordenança dizendo: vocês devem ser proclamadores do evangelho. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Olha aqui, perceba que Lucas está deixando muito claro: eu estou escrevendo para poder informar para você, Teófilo, a respeito de tudo quanto tem acontecido. O Atos capítulo 1 diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não somente a fazer, mas que ele também começou a ensinar. Ou seja, Deus estava levantando aquele discípulo chamado Lucas. Deus estava levantando aquele homem para poder esclarecer alguém a respeito da fé. Robert, o que tem a ver isso conosco? É por isso que existem os cultos de ensinamento na nossa igreja. É por isso que existe a escola bíblica dominical. Porque a vontade, irmãos, de Cristo Jesus não é simplesmente como tem sido pregado por aí, que Jesus quer dar carro novo, que Jesus quer dar casa nova, que Jesus quer dar chave disso ou chave daquilo. A vontade de Jesus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade que está descrita nos evangelhos. A vontade de Deus, assim como ele usara Lucas naquele tempo, é de fazer assim também conosco. Foi por isso que o Espírito de Deus nos atraiu para nós estarmos aqui nesse culto de doutrina nesta noite, porque ele te trouxe aqui para poder te instruir, ele te trouxe aqui para poder te fortalecer, ele te trouxe aqui para poder solidificar a sua fé, ele te trouxe aqui para nós podermos ter uma caminhada junto de Cristo Jesus mais constante, independente das adversidades e das provações. Era isso que Lucas estava fazendo. E quando eu olho para esses dois textos que nós lemos inicialmente, eu começo a observar também, irmãos, que é impossível nós falarmos a respeito do Evangelho, da solidez da fé, da edificação espiritual da igreja, sem antes nós entendermos a respeito de alguém que é muito importante para nós, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é um agente da igreja. A teologia, quando ela vai abordar a respeito da pessoa do Espírito Santo, existem duas matérias teológicas que falam sobre isso. A pneumatologia, a palavra pneuma vem de vento, vem de ar. E a paraclectologia, que nada mais é do que paráclito, tem a ver com consolador, com fortalecedor. Mas eu não vou ficar aqui pregando sobre essas palavras difíceis. Mas é só para nós entendermos que a pessoa do Espírito Santo, ela precisa ser estudada. Mais do que isso, a pessoa do Espírito Santo, ela precisa ser conhecida. Com a pessoa do Espírito Santo, nós precisamos desenvolver um relacionamento mais próximo dele. E o que nós estamos percebendo, queridos irmãos, é que alguns ensinamentos antibíblicos têm adentrados por portas de muitas igrejas, a ponto de não se preocuparem mais com o Espírito Santo de Deus, a ponto de não darem mais vazão para o Espírito de Deus, a ponto do Espírito de Deus já não ter liberdade mais em alguns lugares. Já se diz por aí que a pessoa do Espírito Santo só teve ação direta nos 12 apóstolos e no colégio que vivia naquele dia. Mas eu não sei você, irmãos, mas eu congrego numa igreja pentecostal e que acredita que o Espírito Santo permanece no nosso meio. Ele ainda batiza no Espírito Santo.
Ele capacita homens que estão nessa tribuna para serem cheios, mas Ele também capacita os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, se for preciso, porque há liberdade na nossa igreja, há liberdade no nosso meio, para que o Espírito Santo de Deus possa agir. E ainda ensinam por aí, e domingo de manhã eles não erram a porta, que na verdade o Espírito Santo é uma força ativa, que na verdade o Espírito Santo não tem vontade própria, que na verdade o Espírito Santo ele não faz obra alguma, mas a verdade é porque eles ainda não conheceram quem é o Espírito de Deus, porque Ele está aqui nesta noite para poder nos edificar, Ele está aqui nesta noite para poder nos vivificar, Ele está aqui nesta noite para nos encher. Todos os dias Ele se depara conosco para nos convencer dos nossos erros, das nossas fragilidades, e para poder estar perto de nós e dizer assim: eu não te abandono no meio da caminhada. Alguém já disse assim que Ele não é somente parte de Deus, que Ele é o nosso amigo Espírito Santo, e Ele está conosco. E eu gosto das palavras de Jesus, porque Jesus, quando vai falar do Espírito Santo, Ele diz assim, ó: eu enviarei outro Consolador, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe aqueles dias festivos, aqueles dias onde a gente sorri, onde a gente dá glória a Deus, onde a gente sabe que Deus tem nos abençoado? Ele está conosco. Mas sabe, no momento do choro, no momento do pranto, aonde a gente pensa que todo mundo nos abandonou, aonde a gente pensa que todo mundo nos esqueceu, Ele também está conosco para poder nos fortalecer. Essa é a função do Paracleto, o Consolador, aquele que está ao nosso lado no momento das adversidades. Pensando sobre isso, irmãos, Deus falou comigo sobre o seguinte tema: na autoridade e no poder do Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O primeiro tópico aqui diz assim, que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Ele possui a mesma essência de Deus Pai e de Deus Filho. Ele foi enviado ao mundo pelo Pai e pelo Filho. Lucas 24 e 49. Lucas, capítulo de número 24, e o versículo de número 49. O Espírito Santo ele é da mesma pessoa de Deus. Nós costumamos dizer que Deus é um Deus que se manifesta sobre três pessoas e que nós não conseguimos subdividi-lo. E olha as palavras de Jesus a respeito do Espírito Santo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Espera aí, o Espírito Santo ele foi enviado, mas ele foi enviado por quem? Ele foi enviado pelo Pai, diz o texto. O texto diz assim, ó, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. E quem era a promessa? Era o Espírito Santo. Só que percebam, queridos irmãos, que aquela promessa não era uma promessa imediatista, como estão pregando por aí. Robert, por quê? Porque quando Jesus disse essas palavras, ele estava outra vez com seus discípulos e haviam passado 40 dias da Páscoa. E daquele dia até o dia que eles receberam a presença do Espírito Santo se passaram mais 10 dias, porque foi no dia de Pentecoste. Então nós precisamos entender que nós precisamos valorizar o Espírito Santo de Deus. Robert, por que nós precisamos valorizar o Espírito Santo de Deus? Porque ele foi enviado pelo Pai para a minha vida e para a sua vida. Os irmãos que são pais aqui e que são mães sabem muito bem que não existe um dia sequer que alguém, ou algum pai ou mãe, ele deu algo para um filho que não fosse valoroso ou que fosse lhe acrescentar. E foi isso que Deus fez. Deus olhou para a humanidade e falou assim, ó, o meu filho vai retornar para o céu, mas eu não vou deixar a humanidade sozinha. Eu vou deixar algo precioso para eles. Eu vou deixar uma garantia no meio deles. O apóstolo Paulo nos disse assim, que ele nos deixou o seu penhor, ou seja, a garantia que a igreja tem é que Jesus não nos abandonou, é que o Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa noite.
É que o Espírito Santo de Deus está lá na tua casa. É que o Espírito Santo de Deus, ele está lá no seu emprego. É que o Espírito Santo de Deus não te abandona no dia da adversidade. É que o Espírito Santo de Deus conhece as nossas fragilidades. E mesmo assim ele está conosco. Além dele ter sido enviado pelo Pai, o Espírito Santo também ele provém da parte de Deus. Olha o que Paulo vai dizer à igreja de Corinto. Capítulo de número 2 e o versículo de número 12. O Espírito Santo, ele provém da parte de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo de número 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha aqui, irmãos, o que Paulo está dizendo para a igreja que estava em Corinto. Paulo estava dizendo assim, eu quero dizer algo para vocês, ó irmãos corintos, que na verdade nós não recebemos, porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno, mas nós precisamos entender que um dia, pela graça de Deus, nós fomos tomados, tirados do mundo, para podermos fazer parte da igreja do Deus vivo. E nós sabemos que o mundo está perdido, o mundo está sem direção, o mundo está sem resposta. Mas Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto o seguinte: mas vocês não receberam o Espírito do mundo, mas vocês receberam o Espírito que provém do próprio Deus. Vocês receberam algo que foi enviado do céu. Irmãos, isso é maravilhoso. Enquanto as pessoas estão preocupadas, tem gente que todo sábado ele está preocupado em ir lá na loteria e poder tirar uma quantidade de números, esperando receber algo que vem deste mundo. Mas eu e você fomos alcançados pela salvação, e o que foi nos enviado vem lá do céu, e isso o mundo não pode nos dar, e isso o mundo não pode nos oferecer, e isso nem os melhores ambientes deste mundo tem a capacidade de nos oferecer. E ele diz assim, que provém de Deus para que pudéssemos o conhecer o que nos é dado gratuitamente. Me espanta essas igrejas que tem por aí, irmãos, porque eles estão pregando só porta aberta, só campanha de milagre, só campanha de cura, e para poder receber tem que levar envelope cheio de dinheiro. E para poder receber, tem que ir lá e fazer não sei quantos sacrifícios. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e eu sou grato a Jesus por poder congregar nessa igreja, porque nós não estamos aqui lidando com coisa que nós podemos comprar, nós estamos lidando com o que é dado gratuitamente para a igreja. Jesus te salvou e diz assim, ó, recebe o meu Espírito que eu estou te dando ele. Jesus te alcançou e diz assim, recebe o meu Espírito, porque ele é dado liberalmente para quem quer. Isso é só Deus quem faz, irmãos. Ele não é uma força ativa, e muito menos é um atributo da divindade. Nós pregamos contra uma doutrina chamada de unitarismo, que é uma doutrina que, nós não vamos entrar em muito detalhe, mas um grupo muito conhecido que louva o nome do Senhor, eles pregam a respeito disso. Mas nós combatemos esse tipo de situação, porque nós sabemos que existe um Deus Pai que opera na igreja, mas existe também um Deus Filho que trabalha junto dele, e existe um Espírito Santo que está pairando no meio da igreja, convencendo o homem do erro, do juízo, do pecado e da perdição. Ele é Deus e é Senhor. O Espírito Santo, ele é um agente direto da salvação. O Espírito regenera. Robert, como que é essa situação? Às vezes alguém pensa assim, ei, mas o fulano veio para a igreja por causa de mim. E se não fosse eu? Ah, se não fosse o Espírito Santo, irmãos. As nossas palavras, nós temos a capacidade de convencer a mente humana nas coisas comuns. Mas só o Espírito Santo tem a capacidade de adentrar lá dentro da alma do homem e convencer ele do erro, do juízo e da perdição. Já viu alguém que estava preso nas drogas? E a família pelejou, e levaram para uma clínica e não conseguiram, não tiveram êxito.
Mas alguém foi lá e fez uma oração e impôs a mão sobre a cabeça dele e orou no nome de Jesus. Ele aceitou o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Hoje alguém olha e fica assim, o que aconteceu? De vez em quando a gente olha para a igreja, a gente olha para nós, né, irmãos? E a gente fala assim, meu Deus, se não fosse o Espírito Santo ter nos convencido, ter nos mudado, ter mudado as nossas fragilidades, aonde nós estaríamos? O Espírito regenera, irmãos. Regenerar é gerar outra vez, é trazer vida outra vez. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode pegar alguém destruído, alguém assolado, alguém que está tomado pelas garras de Satanás e dar nova vida para ele. Isso é regenerar. O Espírito Santo também purifica e santifica o homem. A santificação é um trabalhar progressivo do Espírito Santo, que nós não conseguimos com as forças, com a eloquência, com a inteligência humana. Isso é obra da presença do Espírito Santo que opera na vida da igreja. É Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo de número 16, e o versículo de número 7, e o versículo de número 8. Olha o que João vai falar a respeito do Espírito Santo que convence, do Espírito Santo que desperta. Por isso, quando você for orar por alguém, irmão, que você já tentou de tudo para a vida dele e você não sabe mais o que fazer, ora e peça, Espírito Santo, vai de encontro à vida dele, porque o Espírito pode convencê-lo. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Olha aqui, irmãos, que coisa maravilhosa e como que a Bíblia é maravilhosa. Lembra que o apóstolo Pedro, em uma certa feita, Jesus falando a respeito da necessidade dele ir para o Pai, que eles o negariam, que ele seria crucificado, e Pedro, por um instante, ele quis fugir daquilo ali, quis sair fora. Ó Senhor, todos podem te negar, menos eu. O que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Porque Jesus tinha uma convicção, irmãos, e qual era a convicção? Olha o que o texto vai dizer. Ele diz assim, ó, todavia eu digo que vos convém que eu vá, porque se eu não for, olha aqui, se Jesus não morre no Calvário, se Jesus não passa pela via dolorosa, se Jesus não é esmagado no Getsêmani, nós não teríamos acesso à presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não estaria em nós. Mas me chama a atenção as palavras do profeta Isaías no capítulo de número 53, quando ele diz assim que como um cordeiro mudo, ele foi ao matadouro e ele não abriu a sua boca. Robert, mas você diz, mas por que ele passou por tudo aquilo? Eu não era merecedor, nós não éramos merecedores, mas ele passou para que o Espírito Santo estivesse no meio da igreja nesta noite. Robert, por quê? Porque é o Espírito que nos ajuda nas fraquezas, é o Espírito que nos fortalece, é o Espírito que nos dá gozo outra vez, é o Espírito que fortalece a nossa alma. E Jesus sabia que se Ele não permitisse que o Espírito Santo estivesse em nós, nós não conseguiríamos. Robert, por quê? Porque o Espírito Santo foi nos enviado como capacitação. E é isso que eu escrevi aqui, que o Espírito é quem capacita o salvo para o serviço cristão. Nós precisamos entender, irmãos, que a capacitação que é dada a cada um de nós, um de ensinar, outro de fazer qualquer outra função na igreja, o outro de pastorear, o outro de ser presbítero, o outro de orar pelos enfermos, isso não advém das coisas que são da terra, isso é a manifestação da graça do próprio Deus, se demonstrando a nós e capacitando a igreja de autoridade. Por isso Paulo disse aos Efésios,
que na verdade Ele chamou uns para pastores, outros para evangelistas, outros para doutores, outros para mestres, para o aperfeiçoamento da igreja. O Espírito Santo, ou Jesus, quando fez isso, Ele estava dizendo assim, ó, eu vou capacitar a minha igreja com o meu poder, eu vou capacitar a minha igreja com a minha presença. E o versículo 49 diz isso: eu envio a promessa, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Capacitação, irmãos, é poder. E nós não podemos permitir que isso se afaste de nós. Eu gosto de hino de número 155, da harpa cristã, que tem gente que já não canta, outros já não acreditam mais. Mas nós precisamos nesta noite nos despertar, porque nós sabemos que quando nós imploramos o nosso Salvador, o seu poder, Ele derrama poder sobre a igreja, Ele derrama capacitação sobre a sua vida, Ele derrama capacitação em nosso meio. Mas é engraçado, irmãos, que o Espírito Santo também é quem guia, o Espírito Santo também é quem fala, o Espírito Santo é quem ama, o Espírito Santo é quem contende com os nossos pecados. O Espírito Santo é quem convida o pecador. Às vezes a gente tem, um mau hábito de poder, querer forçar alguém a vir aceitar Jesus. Nós não precisamos disso, porque quem faz o convite é o Espírito Santo de Deus. Quem traz o pecador para Cristo é o Espírito Santo de Deus. Quem entra no coração, no profundo da alma, é o Espírito Santo de Deus. Só que esse mesmo Espírito é quem ensina. Lembra quando você chegou na igreja, como que era? Ou se você nasceu no lar cristão, parece que a gente pegava a Bíblia, a gente lia um texto, 1, 2, 3, 4, 5, 10, a gente não entendia nada. Hoje, quando a gente senta, a gente fala com o Espírito Santo, que é o autor, e a gente lê o texto, parece que é complicado. A hora que você menos espera, você percebe clareza naquele texto, o Espírito Santo te ilumina, parece que algo é assoprado no nosso ouvido, e aí a gente fosse falar algo de nós mesmos, nós não teríamos nada para oferecer para a igreja, mas quando a gente é tomado pelo Espírito que ensina as nossas vidas, a gente lê algo comum, e quando a gente fala para a igreja, a gente vê um chorando dali, a gente vê uma mão levantada de lá, a gente vê língua estranha do outro lado. Robert, o que é isso? É o Espírito que nos ensina. Sabe os professores da escola dominical? Tem dia que a gente chega para poder ouvi-los. Eu tinha um professor em Franca, tinha dia que eu ficava até assim, ó, com a boca aberta para poder ver o irmão ensinar. Eu falei, meu Deus, da onde que vem isso? A gente leu aquilo ali, a gente tentou entender e nunca entendeu. Aí quando a gente para pensar, hoje eu estava refletindo sobre isso, o pastor Elienay estava aí esses dias. Nós tivemos na convenção, em Uberlândia, irmãos, um moço aleijado dos 2 pés, ele fica em pé com as pernas desse jeito assim. A hora que ele começou a pregar João 3,16, estava difícil, de um lenço só dá para poder enxugar as lágrimas. Robert, o que é isso? É o Espírito Santo que ensinou ele, está usando ele para ensinar a igreja. Por isso que nós não podemos sair de casa sem antes falar assim, Espírito Santo, eu vou para aquele culto de ensino hoje, mas me ensina a tua palavra, me revela as tuas verdades, me faz caminhar mais firme na tua presença. O Espírito Santo julga. E o Espírito Santo também o quê? Ele guia o crente na verdade. O único que tem a capacidade de nos fazer permanecer em Cristo Jesus, irmãos, é o Espírito Santo por meio da sua palavra, que é a verdade. É por isso que tem dia que a gente está fazendo alguma coisa errada. A hora que a gente menos espera, vem um versículo na cabeça da gente. Ou a gente está pensando uma coisa errada e está na estrada, quando vê tem um caminhão com versículo na frente. E na hora a gente é, assim, abalada a nossa estrutura. A gente fica pensando assim, meu Deus, o que é isso? Eu não falei nada para ninguém. É o Espírito Santo dizendo assim, meu filho, você está querendo sair para lá, mas deixa eu te trazer para a minha verdade outra vez. Deixa eu te guiar. E a ordem de Deus, irmãos, para a igreja é uma. Robert, qual é a ordem de Deus para a igreja? Se o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, a ordem de Deus para nós nesta noite é, irmão, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus nessa noite.
Paulo vai dizer isso no capítulo 5, versículo 18 da carta aos Efésios. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. As irmãs precisam ser cheias do Espírito Santo. Os obreiros precisam ser cheios do Espírito Santo. E Ele está aqui nessa noite dizendo: eu quero te encher do meu Espírito. Eu quero derramar minha graça sobre a tua vida. Eu quero te capacitar com o meu poder. Vamos passar para o próximo tópico aqui, irmãos? A Bíblia vai nos ensinar a respeito de símbolos do Espírito Santo. E eu quero falar pelo menos sobre 2 símbolos. O Espírito Santo ele pode ser comparado a símbolos na Bíblia. Robert, quais símbolos? A água, o vento, o óleo, o vinho e a pomba. Eu quero falar sobre 2. O primeiro que eu quero falar está em João 3:8. João, capítulo de número 3, e o versículo de número 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha aqui, irmãos. João está escrevendo o capítulo de número 3, e aqui João está dando Jesus está dando uma instrução. Robert, ele está dando uma instrução para quem? Para Nicodemos, príncipe dos judeus. Um homem que era conhecedor da lei de Israel. Um homem que conhecia a Torá. Um homem que conhecia os 613 mandamentos da lei. Só que me chama a atenção porque Jesus vai contender aquele homem, e a Bíblia diz assim que ele vai ter com Jesus de noite. Alguns acreditam que pelo fato de que ele fazia parte do Sinédrio, e o Sinédrio se reunia durante o dia, e à noite então ele tinha uma oportunidade de poder sair escondido, porque ele sabia que se ele fosse visto pelas pessoas, possivelmente ele seria rechaçado, ele seria expulso, ele seria afastado do Sinédrio. Mas me chama a atenção porque Jesus, ele vai fazer algumas palavras, Jesus vai trazer a respeito do novo nascimento. E ele diz assim que o homem, na verdade, ele não pode ver o reino de Deus se não for por meio do Espírito e por meio da água. E se ele não nascer de novo. Nicodemos ficou meio sem entender, e quando a gente lê isso aqui também, a gente fica meio que perdido. Mas aí a gente se lembra das palavras do apóstolo Paulo. E Paulo disse assim que, na verdade, Deus usa as coisas loucas deste mundo para poder confundir as sábias. Que Deus usa aquelas coisas que não são para confundir as coisas que são. E era isso que Jesus estava fazendo. Era isso que Jesus estava causando no coração do homem. E neste texto ele diz assim: então, na verdade, Nicodemos, eu te digo que aquele que não nascer da água, com letra minúscula, e do Espírito, com letra maiúscula, ele não pode ver o reino de Deus. Falando a respeito do reino do Senhor, do Espírito de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: Nicodemos, se o homem não passar pelas águas que purificam, pelas águas do batismo, pelas águas que têm a capacidade de poder transformar, de limpar, de tirar a impureza, e não tiver um encontro íntimo com o Espírito Santo, ele não pode ver o reino de Deus. Robert, como que é isso? Lembra o dia que você aceitou Jesus? Parece que era algo tão diferente, né? A gente já tinha ouvido mensagens bíblicas tantas vezes, mas parece que no dia da conversão, a mensagem estava sendo pregada para uma grande plateia, mas parece que uma seta, uma flecha, ela saiu como que empunhada com muita força e ela foi direto no teu coração. Aquilo abalou a tua estrutura. Você era durão e começou a chorar. Você não acreditava e teve que crer. Você não sabia como lidar com as coisas e naquele momento você soube, menos ainda. Robert, o que é isso? Era o Espírito Santo adentrando no seu coração. Era o Espírito Santo te convencendo dos seus pecados, das suas mazelas, das suas fragilidades. Só que quando eu continuo o texto aqui,
Jesus, ele vai fazer aqui uma colocação, ele diz assim: Nicodemos, eu quero te dizer algo, que o vento, a simbologia da pessoa do Espírito Santo, ele assopra onde quer. Robert, o que significa isso? Irmãos, o vento é livre, assim como o Espírito de Deus é livre. Nós não podemos dirigir o vento. Alguém aqui dirige o vento? Uma presidenta, esses tempos para trás, queria ensacar, mas virou motivo de chacota. Robert, por quê? Porque ninguém consegue dirigir o vento. Nós podemos dirigir um bom automóvel. Nós podemos dirigir alguém que tem carta aí, o Reinaldo pode dirigir ônibus. Só que tem uma coisa, ninguém pode dirigir o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode dar direção para o Espírito de Deus. Ninguém pode, irmãos, domesticar o Espírito Santo. Robert, como que é isso? A gente pega um animalzinho, hoje eu fui na casa de uma irmã, e o cachorro começou a me pular. E ela bateu a mão na perna assim e falou assim: vem aqui agora. O cachorrinho colocou o rabinho no meio das pernas e pulou no colo dela. Só que para o Espírito Santo não somos nós quem damos ordem, é Ele quem envia a ordem para a igreja. Nós não podemos domesticar o Espírito Santo. Aí tem umas igrejas por aí que tem uma coragem de mandar colocar Deus, irmãos, contra a parede. Como que é esse negócio? Aonde está isso? Qual o sentido desse tipo de colocação? As pessoas querem ordenar a Deus. Era como se o Espírito Santo fosse alguém, um garçom, que está com uma bandeja, e chega até a falar isso, né? Passando no meio da igreja e cumprindo os nossos caprichos e as nossas vontades. Não, o Espírito Santo é uma pessoa que tem liberdade, Ele assopra onde quer, Ele é como o vento que nós não podemos conter, Ele é como o vento que assopra. Sabe o que é gostoso, irmãos? É que o Espírito Santo, como a simbologia do vento, ele assopra no meio dessa igreja de salvos, mas ele assopra lá no mundo dos perdidos também. Ele assopra no nosso meio que somos livres, que somos libertos, mas ele assopra lá no meio da prisão, no meio da cadeia. Ele alcança pessoas com o poder da sua salvação. Ele assopra no meio dos prostíbulos. Ele assopra no meio das pessoas drogadas. Ele assopra em grandes centros, em grandes cidades. Como nós conhecemos, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus do Belém, que tem grandes igrejas, grandes catedrais, ali no estado de São Paulo. Mas ele foi lá em São José da Barra, e tinha só 8.000 pessoas lá, e assoprou um dia no meio daquele povo, e eu fui alcançado pela graça do Senhor Jesus. Robert, o que é isso? É a obra do Espírito Santo, porque Ele assopra aonde quer, e nós ouvimos a voz dEle. Irmão, quem já ouviu a voz do Espírito Santo aqui? Quem já ouviu a voz do Espírito Santo nessa casa de oração? Quantos já ouviram a voz do Espírito Santo dentro de um carro, às vezes dirigindo, e a gente estava sozinho, a gente falou: será que eu estou ficando doido? Não era, irmãos, era o Espírito Santo de Deus falando conosco. As irmãs de vez em quando dão uns testemunhos mais fortes que os nossos, porque elas falam que estão lavando louça, a gente corre da louça, mas o que acontece? Elas estão lá lavando louça, e quando menos se espera, as lágrimas estão rolando, as lágrimas estão escorrendo, as lágrimas estão caindo na roupa, se misturando com a água da pia, e isso nada mais é do que o vento do Espírito Santo que assopra onde Ele quer. Irmãos, assim é a obra do Espírito Santo. Como nós não podemos conter o vento, ninguém também pode conter o Espírito. A obra do Espírito Santo, ela é maior do que qualquer tipo de colocação humana. Ouve isso aqui, irmãos. Às vezes alguém está preso, está nas garras do inimigo da nossa alma. A pessoa entra num estado de opressão, de depressão. Procura psiquiatra, procura psicólogo, procura um, procura outro, e nada pode ser feito. Aí quando menos se espera, o Espírito Santo resolve agir, e Ele resolve assoprar naquela situação, e a pessoa é liberta pelo sangue de Cristo Jesus, e pela obra maravilhosa do Espírito Santo.
por vezes não podem então trabalhar na vida do homem, às vezes as ciências humanas não podem ter resposta, mas o Espírito Santo pode, o Espírito Santo tem resposta. 1 Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo de número 10. Robert, por quê? Porque o Espírito Santo, como a pessoa do vento, ele adentra as profundezas do homem. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha como que o Espírito é maravilhoso. Existem coisas dentro do homem, irmãos, que são indecifráveis humanamente falando. Robert, como que é isso? Você já conversou com alguém que você não consegue entender ele? Já, irmãos? Você já sentou perto de alguém que você fala assim, meu Deus, mas eu convivo com essa pessoa faz 20 anos, e eu não consigo compreender ele. Mas o Espírito Santo de Deus consegue. Mas o Espírito Santo de Deus conhece. Mas o Espírito Santo de Deus interpreta. Mas o Espírito Santo de Deus tem resposta. Mas o Espírito Santo de Deus tem socorro. Mas o Espírito Santo de Deus tem mudança. Aí eu gosto das palavras do mesmo apóstolo Paulo. No capítulo de número 8, quando ele diz assim que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Robert, como que é esse negócio? É o Espírito Santo intercedendo. Sabe as nossas mazelas, as nossas dificuldades, aquela dificuldade que a gente fala para o pai e para a mãe e ele não entende, que o esposo fala para a esposa, ela não entende, e vice-versa também é verdade. Que às vezes o pastor da igreja não é compreendido. Mas tem uma coisa, o Espírito Santo de Deus, ele conhece ainda as profundezas de Deus. Robert, como que são essas profundezas de Deus? É aquilo que Deus criou, assoprou na vida do homem, que é o espírito humano. Irmãos, nós não conseguimos nos comunicar com o espírito humano. Nós não conseguimos fazer com que o Espírito Santo, com o Espírito humano, ele tenha algo, às vezes, que nós consigamos transmitir para ele. Mas quando a gente está em sintonia com o céu, vem uma resposta direto do trono da graça e responde o espírito humano. É por isso que nós não podemos desistir, desanimar da oração, irmãos. Robert, como que é esse negócio? Lá no céu, algumas coisas serão reveladas, outras não. Tem coisas que nós não vamos saber. Mas eu já fui em casa da gente chegar e a pessoa está perturbada, não saber o que fazer. E a gente fazer uma oração e a circunstância mudar na hora, porque o Espírito Santo de Deus, ele se comunica com o espírito do homem e causa uma transformação instantânea. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu já fui em lugares onde eu cheguei e falei, Jesus, o que eu vou fazer aqui hoje? Aí a gente se lembra assim e fala assim, você não vai fazer nada, meu filho, você vai só orar, porque quem vai operar sou eu, é o meu espírito que vai fazer, é meu espírito que vai operar, é meu espírito que vai curar. Oramandaia subderi me canta. Nós não podemos conter o Espírito Santo de Deus, nós não podemos conter o Espírito de Deus, mas sabe esse mesmo vento, irmãos? Esse vento ele causa frescor. Robert, como que é esse negócio? Ele traz refrescância, ele age causando sensibilidade na vida do homem. Vocês já conheceram alguém que aquela pessoa era grosseira? Eu fui criada assim que nem o meu pai, a minha avó, a minha tataravó, e eu não rasto o pé da minha religião de jeito nenhum. Aí a gente vai lá e fala do amor de Jesus para ele. Aí ele aceita, irmãos, o amor de Jesus. Aí Jesus fala assim, eu vou ficar na tua vida, mas o Espírito Santo vai trabalhar junto comigo na sua vida. Irmãos, me permita a expressão aqui, ele era um casca grossa. Mas quando ele vem para um culto e é cantado um hino da harpa,
a casca grossa tem que cair, e quando ele ouve falar que foi na cruz, que um dia ele ouviu e viu os pecados transformados, libertados, as lágrimas começam a rolar pelo rosto. Robert, o que é isso? É o Espírito Santo causando sensibilidade na vida do homem. A pessoa estava presa. Eu lembrei aqui agora do Saul. Eu fico pensando, irmãos, o homem era atormentado por um espírito imundo. O homem era um grande rei, já tinha perdido a sensibilidade da voz de Deus. Já não ouvia mais Deus falar. Só que Samuel tinha ido na casa de Davi, tinha derramado azeite, e o texto do capítulo 16 de 1 Samuel diz assim, que no mesmo momento que Samuel orou por Davi, o Espírito de Deus se apoderou dele. Davi chegava na casa de Saul, Saul estava atormentado, Saul estava, como se diz o pastor Cláudio Duarte, ele estava endemoniado, literalmente dizendo. Só que quando ele pegava a sua harpa, meu presbítero Cristiano, e começava a dedilhar ela, e louvar e enaltecer o nome do Senhor, sabe o que acontecia? Aquele espírito imundo tinha que ir embora, porque ele podia até não ser mais sensível como ele era antigamente, mas quando o Espírito de Deus estava na vida daquele moço, ele não podia conter. Irmãos, o Espírito Santo de Deus ainda tem nos causado sensibilidade. O Espírito Santo de Deus, ele age como uma brisa. Robert, como que é essa situação da brisa? Quando a gente acorda de manhã, estou falando agora no tempo do inverno, não, irmãos, que agora no tempo do inverno a gente fica quase tremendo. Mas sabe aquele tempo de calor, que a gente não cobre nem com lençol? E a gente abre a porta da cozinha e chega assim na porta. Quando a gente abre, parece que vem aquele vento gostoso que a gente não sabe de onde. E ele assopra assim, ó, e bate no nosso rosto, a gente fala, nossa, olha que coisa mais gostosa. E alguém precisou fazer força para aquele vento vir? Alguém precisou trabalhar arduamente para aquele vento operar? Não, assim também foi na nossa vida. A gente estava preso nos nossos pecados, nos nossos delitos. Tem dias que a gente está afobado, a gente está ansioso, a gente está cheio de crise, mas Jesus te trouxe aqui para falar com você. O meu Espírito quer assoprar como uma brisa suave na sua vida. O meu Espírito quer assoprar como uma vida, ou como uma brisa suave na sua vida psicológica, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, irmãos. O Espírito Santo é como esse vento. E ele traz o que, irmãos? Calmaria. A gente está preocupado, a gente está bravo, a gente quer a resposta na hora. Aí o Espírito Santo vem, calma, meu filho. Todos me esqueceram, eu fui abandonado, nem o pastor me manda mais mensagem. Aí o Espírito Santo de Deus fala assim, mas eu estou aqui do seu lado. Mas eu não te abandonei, mas eu sou o mesmo na tua vida. O irmão Robert vinha aqui em casa de vez em quando visitar e já sumiu daqui também. Só que o Espírito Santo de Deus está com você, querido irmão. Ele está conosco todos os dias, nos diz a sua palavra. Só que o vento, irmãos, ele assopra onde quer. Não sabe de onde vens e não sabe também para onde vai. Robert, como que é essa situação? O vento ele é invisível aos olhos humanos. Quem já viu o Espírito Santo aqui, irmãos? Assim também é o Espírito Santo na nossa vida. Ele é invisível aos olhos humanos. E assim é a obra que ele faz na vida do homem. A gente não precisa ver, a gente consegue enxergar. A pessoa chega aqui perdida, a pessoa chega aqui desesperada. A hora que você menos vê, ele está ali cultuando o Senhor, louvando o nome do Senhor, enaltecendo o nome de Deus. Robert, o que é isso? É a obra invisível que o Espírito Santo faz no meio da igreja. Irmãos, e nós gostamos de ser muito saudosistas e pensar assim que o Espírito Santo age só na Assembleia de Deus, irmãos. Mas ele não age só na Assembleia de Deus, não. Ele assopra onde? Aonde quer. Não sabe de onde vem. A hora que a gente menos espera, alguém clama, alguém ora, alguém intercede. E a gente está aqui num culto de domingo, a gente fala assim, a gente até espanta às vezes, né?
Rapaz, se você está quietinho assim, quando vê a hora que você olha, o irmão dá aquele pulo, aquele glória a Deus, você fala, meu Deus, o que aconteceu? É o Espírito que vem, e vem da onde quer. Aí a hora que você menos espera, ele vai para outro lugar, ele assopra em outra casa, ele assopra em outra igreja, e você está aqui clamando, e ele está operando lá na tua família, e você está aqui orando, ele está libertando os seus, está alcançando os seus com o poder dele. Só que o gostoso, irmãos, é que esse vento também, ele causa sensibilidade, não somente no corpo, mas ele causa também sensibilidade na onde? Nos olhos. Já viu quando a gente está no carro, que a gente está com o vidro aberto? Se a gente ficar e o vento estiver muito forte, o que acontece? A gente começa a ficar com os olhos irritados. E nós não podemos perder essa sensibilidade do vento, do Espírito. Robert, o que é? Eu fui criado na igreja, irmãos, e muito ensinado, que a gente não podia vir para um culto sem trazer um lenço para a igreja. Era só uma forma dos nossos pais nos ensinar assim, que a gente não podia vir para um culto e sair do mesmo jeito, porque nós tínhamos que ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos aceitar o Espírito Santo operar em nós, irmãos, e nós ficarmos como que inatos, inertes. Não, Ele quer causar sensibilidade. Por isso, quando você estiver no culto, irmãos, e der vontade de chorar, se entrega, se rasga, chora. Ah, mas vão me ver, não preocupa com isso não. O Espírito Santo tem liberdade em nosso meio. Só que eu gosto desse Espírito Santo que age como vento, irmãos, porque ele age também com ímpeto. Robert, como que é essa situação? Ele age com força. Ele tira as coisas do lugar se for preciso. Ele abala as estruturas se for preciso. Assim a mudança na vida do homem, quando o Espírito Santo resolve agir na vida de alguém e ele assopra com ímpeto, a presença dele é irresistível. Amém, irmãos? Quantos entenderam sobre o vento? Vamos passar para o fogo aqui, depois eu já vou encerrar. A segunda forma ou figura do Espírito Santo é o fogo. Lucas 3:16. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Agora olha Atos 2:3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Robert, como que é essa situação? João Batista foi o precursor do ministério de Jesus. João Batista está batizando, João Batista está fazendo uma grande obra, as pessoas quiseram enaltecê-lo, João Batista logo saiu de cena e falou, importa que eu diminua e que ele cresça. Ele vai fazer referência a Jesus, ele enaltece Jesus e diz assim, eu quero dizer para vocês, para resumir, que aquele que vem após mim, eu sou nem digno de desatar as sandálias dos pés deles. E eu quero dizer mais para vocês, eu estou batizando vocês com água, mas aquele vem após mim, ele batizará vocês com o Espírito Santo, e ele batizará vocês com fogo. Robert, o que é isso? O fogo, irmãos, ele traz uma experiência particular a cada um dos crentes. Nós não podemos nos contentar somente em ver as experiências das pessoas. Nós precisamos pedir o Espírito Santo de Deus que opera em nossos corações, para que nós possamos ter as nossas experiências particulares com o Espírito Santo. Só que me chama a atenção, porque os discípulos estavam há 10 dias orando, 120 pessoas. O poder de Deus foi derramado, o Espírito Santo sobreveio sobre eles. Lucas vai descrever e ele vai dizer assim que foram vistas sobre as cabeças deles línguas. Robert, o que eram essas línguas? Eram como que se fossem chamas de fogo sobre a cabeça. Só que não era uma chama só. Era uma chama sobre a cabeça de cada crente. Robert, o que simbolizava aquilo?
é que a presença do Espírito Santo ela é particular. Ele age de forma distinta. Num ele pode agir, a pessoa pode chorar, pode ficar quietinho, mas pode sentir. Mas no outro ele pode encher, ele sapateia, ele chora, ele grita, ele pula. Muitos às vezes querem conter isso, mas isso não é uma obra comum, isso é uma ação direta do Espírito Santo. O texto diz que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o fogo, irmãos, sempre na Bíblia trouxe evidências de grandes manifestações de poder de Deus. Lá no deserto, ele se manifestou na sarça que queimava e não se consumia diante de Moisés. Lá no Monte Carmelo, ele se manifestou com uma aprovação da oração do profeta Elias. Lá no templo de Salomão, ele também se manifestou com uma aprovação de uma obra que alguém tinha feito, que alguém tinha edificado pelo Senhor. E quando eu estava refletindo sobre isso, eu vi aqui alguns atributos do fogo. Qual é? O fogo queima. Irmãos, como que é esse negócio? É difícil de descrever. Mas tem dia que a gente está no culto e o Espírito Santo, ele vem sobre nós de uma forma tão grandiosa, como alguém já cantou, que vem como labareda de fogo, e ele queima dentro da nossa alma, ele queima dentro do nosso coração, ele queima junto do nosso espírito. O fogo também ilumina, ou seja, ele traz claridade, ele traz direção, ele traz clareza para o caminho. O fogo purifica. Robert, como que é essa situação? Os irmãos sabem que os instrumentos cirúrgicos, por exemplo, para que um médico possa operar, entre uma cirurgia e outra, os instrumentos são submetidos a altas temperaturas para não serem contaminados e não passarem contaminação. É por isso que o Espírito Santo de Deus, ele veio no meio da igreja. Robert, para quê? Para poder nos purificar, para poder transformar a nossa vida, para poder agir de um modo sobrenatural. O fogo aquece, irmãos. Por isso que a gente não pode aceitar a gente vir para a igreja, nossos cultos serem cultos frios. Esses dias eu brinquei com uma irmã que retornou aqui para a nossa igreja. Ela foi congregar numa outra denominação. Falou, irmão, não sei, mas eu estava num desânimo lá, o que que era? Falei, irmã, é porque a senhora estava passando frio lá, mas aqui a senhora aqueceu a sua alma de novo. Ela falou, irmão, não tem um culto de domingo que eu não venho, que eu não sinto a glória de Deus na minha vida. E o que é isso? É o Espírito Santo de Deus aquecendo o seu povo. E para encerrar, irmãos, uma outra oportunidade, nós falamos mais sobre isso. O fogo tem uma outra característica que nós não podemos permitir que ela se ausente, que o fogo alastra. Robert, como que é esse negócio? Já viu quando o fogo pega num pé de serra, como aqui na Serra da Canastra? Ele começa aqui em Delfinópolis, na beira do rio. Os bombeiros, quando vão apagar, ele pega ele lá perto de São Roque de Minas. Sabe por quê? Porque ele alastra. Aleluia, Jesus. Nós não podemos permitir que o fogo se apague no nosso meio, irmãos. Nós não podemos permitir que a chama do Espírito Santo ela se apague das nossas vidas. Nós não podemos permitir que o Espírito de Deus, ele tenha segunda opção na nossa vida, porque ele quer alastrar em nosso meio. Robert, como que é isso? É como nos nossos cultos, que a gente vem e a gente fala assim, meu Deus, mas o que está acontecendo? Quando vê a gente pega o fogo, pega um ali. Quando vê ele pega aqui nas irmãs, na frente aqui, ó, e vai alastrando, e vai pegando, pega o sonoplasta e vai passando no meio dos adolescentes. Hora que a gente menos vê, tem obreiro lá na porta, de mão levantada, glorificando. Isso nada mais é do que a presença do Espírito Santo de Deus, que alastra no meio do seu povo, e ele está aqui nessa noite dizendo, eu quero te aquecer. Oramando Yanai. Calamante orabadagassuri minácia. O Espírito de Deus está aqui nessa noite dizendo, eu quero aquecer a tua alma, eu quero te encher outra vez, eu quero te capacitar com a minha presença. Olha aqui. Um pastor inglês, chamado George Whitefield, no século de número 17, ele fez uma oração e pediu a Deus que o usasse.
O pastor dele chamou ele, irmãos, para poder pregar um sermão. Ele ficou alguns dias preparando e tirou 2 dias de oração. Quando ele terminou de pregar, a igreja inglesa era uma igreja muito calminha. Os movimentos tradicionais começaram lá. E quando olharam no meio da igreja, 15 irmãos tinham sido tomados pelo poder do Espírito Santo. A história diz assim que alguns choravam tanto que chegavam a soluçar. Eles chamaram aquele homem e falaram assim: você não pode fazer isso. Quando o presbitério da igreja se reuniu e falou assim: não, o que esse moço fez não é dele, foi o fogo do Espírito que alastrou no meio da igreja e nós não podemos contê-lo. George Whitefield pregou por mais de 30 anos na Inglaterra. A Inglaterra foi tomada pelo poder do Espírito Santo e Jesus quer tomar também a sua vida, para que nós vivamos uma vida no poder e na autoridade do Espírito Santo. Quando nós fizermos isso, irmãos, Cássia vai conhecer quem é Jesus. O Estado de Minas Gerais, a nossa região, eles vão ter que saber que há um Espírito que opera no meio da igreja, e ele opera com autoridade e com poder.